Olá, criançadas! Então, vamos fazer mais uma orientação de língua portuguesa da página 139 a 141, a nossa segunda parte do estudo sobre verbo, uma forma de marcar o tempo. Vamos ver o que temos ainda para aprendermos sobre verbo. O uso de tu e vós. Em algumas regiões do Brasil, é empregado tu em vez de você. Por exemplo, em uma frase como "Tu chegas muito tarde hoje?", são variedades existentes da língua portuguesa no Brasil. Na letra do hino nacional brasileiro também está presente o tu. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Na língua portuguesa, há a forma vós, empregada, por exemplo, em textos bíblicos. A pessoa a que os verbos se referem são denominadas: primeira pessoa, a que fala, eu ou nós. A segunda pessoa, com quem se fala, tu, vós, você ou vocês. Terceira pessoa, de quem se fala, ele, ela ou eles, elas. E aí, nós temos a questão da concordância verbal. Isso mesmo. O verbo irá concordar com a pessoa, com o singular e com o plural, e com o tempo passado, presente ou futuro. Vejamos. Na questão 1, reescreva cada frase fazendo a concordância verbal de acordo com a pessoa indicada. Então, na alternativa A, nós temos: nós não somos perfeitos. O verbo aí é somos, do verbo ser. Então, como é que vai ficar essa frase? Você não. Aí eu tenho que fazer essa concordância do verbo ser. Você não somos perfeito? Vai ser assim? Ou eu vou colocar você não é perfeito? Veja como é que deve ser essa concordância. E se eu for colocar usando eu? Eu não sou perfeito ou eu não somos perfeito? Qual será que fica legal aí? Vejam que nesse primeiro exemplo aí, a gente saiu fazendo alguns questionamentos, não foi? De qual vai ser essa forma verbal que eu vou estar colocando aí, essa concordância verbal. Então, pense um pouquinho e veja como é que vai ficar a frase: nós não somos perfeitos, certo? Vamos adiante. Vocês brincarão muito ainda. Vejam que aí nós temos o verbo brincar. Esse verbo está: vocês brincarão. Brincarão, ele está conjugado, está concordando com um tempo futuro. Eles ainda brincarão, vocês ainda brincarão. Vai acontecer essa brincadeira, então está no futuro. E aí, eu trago mais uma curiosidade para vocês. E quando eu coloco brincaram com a terminação AM, essa palavra está dando que ideia de tempo? Uma ideia de tempo passado. Brincaram com AM no final, passado. Brincarão com a, o, tio, dá ideia de futuro. Fica essa dica. E então, voltando aqui à frase: vocês brincarão muito ainda. Como é que vai ficar se eu colocar nós, ele, colocando o verbo brincar? Como é que vai ficar esse verbo brincar conjugado no futuro? Letra C. Vocês devem conhecer adultos que se comportam como criança. Como é que vai ficar essa frase se eu usar o pronome nós e o pronome eu e o pronome elas? Então, esse daqui eu não vou dar mais dica não.
Vocês vão tentar fazer sozinhos. E aqui o nosso lembretezinho. Os verbos apresentarão variações para concordar com as pessoas a que se referiram. Chamamos essas adequações de concordância verbal. Na questão 2, releia a frase a seguir do texto. Pré-adolescente é criança? Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. A pessoa do verbo destacado está se referindo. Qual é o verbo destacado aí? O verbo vou. Vou. O verbo ir está conjugado na forma de vou. Quem vai? Eu vou, ele vai ou nós vamos? Então, essa palavra aí, ela está conjugada na segunda pessoa do singular, tu, você, na primeira do singular, eu, ou na terceira do singular, ele, ela. Marque a qual alternativa corresponde esse verbo conjugado. E aqui, uma organização do que nós estudamos. Verbo é o quê? É uma palavra que vai variar para indicar tempo. Que tempos são esses? Preencha aí. Então, nós já temos aí o tempo presente. Falta qual tempo mais? Ela também concorda com pessoa e número. Quem são as primeiras pessoas do singular e do plural? A segunda pessoa do singular e do plural. E a terceira pessoa do singular? Ele, ela e do plural. Quem vai ser? Então, ficamos por aqui. Você faça a sua atividade e fica aguardando o nosso vídeo de correção. Beijos e até a nossa próxima aula.